Olá, primeiro ano. Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade aos artrópodes que nós já vimos na nossa última videoaula, tá? Então, hoje nós vamos ver o módulo 24 da Biologia 1, da apostila 4 de vocês, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre a segunda classe dos artrópodes, que é a classe chamada dos aracnídeos. Quem são os representantes dos aracnídeos? Os representantes são as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. Mais ou menos, estima-se que dentro dessa classe exista descrita até o momento em torno de 65 mil espécies, tá bom? E esses animais, eles são essencialmente terrestres. No entanto, já se sabe que existe alguns artrópodes, em especial as aranhas, que elas produzem uma bolha de ar ao redor do seu corpo para que elas possam então sobreviver no ambiente aquático. Então, nós vamos estudar principalmente como os dois principais exemplos representantes da classe, a aranha e o escorpião. Então, assim como os insetos, esses aracnídeos possuem o corpo dividido, só que agora o corpo deles é dividido em apenas dois segmentos, o chamado cefalotórax e o abdômen. O que é o cefalotórax? O cefalotórax agora significa a cabeça unida ao tórax. Elas se fundiram e formaram uma peça só, denominada de cefalotórax. E a outra região é o abdômen. Vamos lá ver então o que existe em cada uma dessas partes do corpo. O cefalotórax, então, é a região aonde está localizado, vamos dizer assim, a presença dos olhos, tá? No caso das aranhas, as aranhas elas possuem 4 pares de olhos. Só que não são olhos para poder ter uma visão muito boa, não. São, na verdade, ocelos, para que elas possam, então, perceber a luminosidade. Já o escorpião tem a presença de 6 pares de olhos, tá? Um par fica localizado em cima do cefalotórax e o restante dos olhos fica localizados na região lateral do corpo. Segunda característica, vamos dizer assim, estrutura presente no cefalotórax é a presença de 4 pares de pernas, tá? Então, eles são chamados de animais octópodes. Presta atenção, turma. Segunda característica que diferencia os aracnídeos dos insetos. Inseto tem 3 pares de perna e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos, 4 pares de pernas e o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, tá? As pernas, então, servem para poder locomover, cavar, de maneira geral, movimentação. Ainda no cefalotórax tem a presença ainda das chamadas quelíceras, tá? As quelíceras não, vamos falar primeiro do pedipalpo, perdão. A presença dos palpos, como são chamados nas aranhas, e pedipalpos, que são chamados no escorpião. Os palpos da aranha têm a função de esmagar o alimento, tá? Esmagar a presa na hora da alimentação. E ele também tem função na reprodução. Quando eu for falar lá da reprodução, eu volto a falar dos palpos da aranha. Já nos escorpiões, aquelas 2 pinças que ficam lá na frente do corpo dele são os pedipalpos. Os pedipalpos do escorpião é para poder segurar a presa na hora da alimentação, na hora da captura, e também pode ser usado no momento da reprodução. E a última estrutura presente no cefalotórax é a presença das quelíceras, tá? E as quelíceras apenas na aranha, é ali que ocorre a inoculação do veneno. Então, a aranha, ela usa as quelíceras para poder inocular o seu veneno. Tudo isso está presente nessa região anterior chamada de cefalotórax. Depois, no abdômen. No abdômen é onde está os principais órgãos vitais desses animais. E lá no final do abdômen da aranha tem a presença das chamadas fiandeiras. O que as fiandeiras fazem? São elas que tecem a teia, tá? Cada espécie de aranha, a sua teia tem um formato específico. Qual é a finalidade da teia? Para que serve a teia? Pessoal, a teia serve então para capturar o alimento, para capturar a presa. Na teia ocorre o acasalamento, a reprodução. Na teia, a fêmea faz a deposição dos seus ovos.
A teia é usada para auxiliar na dispersão dos filhotes, o espalhar dos filhotes. Então, a teia tem diversas funções no caso das aranhas, tá bom? Pessoal, observa uma outra característica que diferencia os insetos aracnídeos. Os aracnídeos não têm a presença nem de asas e nem de antenas. Características essas que os insetos eles apresentam. O sistema digestório deles é do tipo completo, ou seja, a presença de boca por onde o alimento entra e a presença do ânus por onde os restos alimentares vão ser então eliminados. Então vamos falar um pouquinho mais precisamente sobre a digestão nesses dois animais. A aranha então, ela inocula o veneno na sua presa por meio das quelíceras. Então ela mata a presa ainda no meio ambiente. Sobre essa presa, ainda no meio ambiente, a aranha libera em cima dela enzimas digestivas. Essas enzimas, elas vão então digerir o alimento, digerir a presa ali e formar uma pasta. Depois desse alimento digerido, a aranha então suga essa pasta através do seu estômago sugador. Por isso que a digestão na aranha, a gente fala assim, que ela é principalmente extracorpórea, ocorre fora do corpo da aranha. Depois que ela suga esse alimento, essa pasta, a digestão então finaliza dentro do sistema digestório delas. Já no escorpião agora, ele também inocula o veneno para poder paralisar e matar a presa. Só que agora o veneno, ele inocula lá no final da sua cauda, no chamado pós-abdômen. Lá na ponta daquele pós-abdômen, que ele anda com aquele pós-abdômen curvado em cima dele, existe a estrutura inoculadora de veneno chamada de telson. Então ele inocula, mata a presa e a digestão dele é de maneira muito semelhante àquela que acontece nas aranhas, certo? Trocas gasosas agora, respiração. As trocas gasosas ocorrem por uma estrutura denominada agora de filotraqueia ou pulmão foliáceo. O que significa isso? São dobras de membranas, vamos dizer assim. Essas dobras, elas são extremamente irrigadas pelo sangue. O sangue passa muito nessas dobras e nessas dobras, então, ocorrem as trocas gasosas. O oxigênio entra e o gás carbônico sai. Por isso, nesses animais agora, nos aracnídeos, o sangue, que neles é chamado também de hemolinfa, a hemolinfa, ela é o responsável por transportar os gases no interior do corpo dos aracnídeos. Ou seja, na hemolinfa deles tem a presença do pigmento respiratório chamado hemocianina. Então, lá nos pulmões foliáceos, o oxigênio que está no ar entra dentro da hemolinfa, se liga à hemocianina e ela então distribui o oxigênio para o restante do corpo dos aracnídeos. E, pessoal, o sistema circulatório deles é do tipo aberto. Ou seja, a hemolinfa, ela circula sob baixa pressão, entrando em contato direto com os tecidos do corpo do animal. Então, isso é o sistema respiratório dele. Excreção, que é a eliminação de tudo aquilo que é tóxico. A excreção neles é feita por meio de duas estruturas, as chamadas glândulas coxais e as chamadas túbulos de Malpighi. Qual que é a função dessas estruturas? Recolher lá do celoma e da hemolinfa tudo aquilo que é tóxico e exteriorizar, jogar para fora, para isso não danificar o corpo desses animais. E a última característica importante é o sistema nervoso. O sistema nervoso deles é do tipo ventral, fica localizado na parte de baixo do corpo, e do tipo ganglionar, onde tem a presença daqueles grandes gânglios cerebroides na região da cabeça e o restante de neurônios distribuído pelo restante do corpo deles. Então, isso são as características gerais. Vamos comentar agora um pouquinho sobre a reprodução deles. Vamos falar primeiro da reprodução das aranhas. Então, as aranhas só fazem reprodução sexuada. São animais dioicos, existe um macho e uma fêmea, sexo separado. E há um dimorfismo sexual muito nítido entre as aranhas. O que significa isso? O macho e a fêmea são diferentes. A fêmea, ela é geralmente bem maior do que o macho.
Então, na época da reprodução, o que acontece? O macho produz os seus espermatozoides, embrulha esse pacote de espermatozoides, embrulha ele na teia de aranha e forma uma estrutura chamada de espermatóforo. Agora, com o auxílio do seu palpo, o macho introduz esse espermatóforo dentro do corpo da fêmea. E lá dentro do corpo da fêmea, então, ocorre a fecundação, ou seja, os gametas masculinos se unem aos gametas femininos. Agora, essa fêmea vai fazer a deposição dos seus ovos. Primeiro, ela vai lá na teia, tece, constrói lá uma estrutura chamada de ovissaco. É um casulo feito de teia. E dentro desse ovissaco, ela deposita os seus ovos. De cada um desses ovinhos vai nascer uma nova aranha. Então, o desenvolvimento é desenvolvimento direto. Assim que essas aranhas nascem, ela fica ali, a princípio, ao redor desse ovissaco. E é comum, logo após a eclosão desses ovos, ocorrer o canibalismo, onde uma aranha mata a outra para poder se alimentar. E as mais fortes sobrevivem. Depois disso, as aranhas filhas, vamos dizer assim, elas usam as teias que os pais teceram para poder então se dispersar e espalhar pelo meio ambiente. E no escorpião, a reprodução acontece da seguinte forma. Também são de sexo separado. Tem o escorpião macho e o fêmea. Geralmente, o macho ele é menor do que a fêmea, tá? Então, vamos lá. O escorpião faz o seguinte. O macho, ele produz um pacote de espermatozoides chamado de espermatóforo. E deposita esse espermatóforo no chão. E aí ele sai à procura de uma parceira para reprodução. Ele vai em busca de uma parceira e para poder atrair a parceira até onde ele depositou os espermatozoides, ele realiza a chamada dança do acasalamento. Aí ele vem, ou a fêmea é atraída na boa, ou ele gruda ela pelos pedipalpos e força a fêmea a passar a sua abertura genital nos espermatozoides, para que aqueles espermatozoides entrem no corpo dela. Então a fecundação também ela é interna. Só que agora a fêmea não faz a deposição dos seus ovos, ela não deposita os seus ovos em nenhum lugar. Ela guarda os seus ovos no interior dela, vamos dizer assim. Elas são chamadas de vivíparas, tá? Logo após, quando o filhotinho estiver totalmente formado, eles então eclodem desse ovo e eles migram para a região dorsal, para as costas da mãe, vamos dizer assim. No início, eles são animais bem frágeis, branquinhos e bem frágeis. A fêmea fica um certo tempo caminhando com esses filhotinhos no dorso para poder proteger e alimentar eles. Quando eles crescem um pouquinho, eles então abandonam o dorso da mãe e vão então viver a sua vida de maneira independente. Certo, pessoal? Então hoje o que eu precisava passar para vocês é essa segunda classe dos aracnídeos. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um abraço!